Deu certo. Deu? Ai, eu vou Deu. passar. Peraí. Você quer usar um filtro ou quer deixar assim mesmo, Mônica? Ah, pra mim é sempre bom. Dá pra gente pôr umas animações aqui, ó, ao longo do negócio. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Eu só não sei se vem junto, tipo, na minha câmera. Ah, não, é só a minha. Eu gosto desse aqui, ó. Não, Ah, eu tenho também. O pessoal tá entrando. tá entrando. Então, uns minutinhos. Ah, Vou, não. vou Eu, tirar, então. eu, eu investi na maquiagem, então eu vou deixar a maquiagem. Olha, Tá certo. Maiara, Mônica. E pra tirar aqui o negócio? Tirou. Dona Luciana, muito obrigado. Ô, Má, você colocou pra gravar? Então, quando eu encerrar, ele me dá a opção de deixar gravado no IGTV. Tá. Aí Aí eu eu consigo salvo, salvar o baixo arquivo como. depois. Aí eu salvo, te envio e você pode editar e colocar no YouTube. E nem esse momento que a gente tá falando aqui já tá tudo gravando já. Uhum. Não tem problema. Olha, a Geise, o Maurício. Oi! Quem mais? A Fê. A Ivanilde, ó. Oi. Vou falar oi pra todo mundo aqui que tá chegando. A Kátia. Seu time tá grande, hein? Ah, tá. Eu fiz muita propaganda. A Geise. Ó, o Daniel. Oi, Daniel. A Dorinha, a Nem. Ó, boa Nossa, noite, sala Ivanilde. cheia. A minha madrinha. Legal. Que legal. A Laísa, minha tia. Tia Beth. Oi, tia. Ai, já tô com... Amanda. Nossa, vamos estourar aqui hoje, hein? A Yandra. Isso mesmo, senão eu ia ser demitida amanhã. Vamos ver. A Tati. Ó, meu time A aqui, Ana Camila. Luísa, Luciana. O meu tio também tá aqui, tá? Oi, tio. Olha, tô recebendo até declaração de amor, gente. Também te amo, Está tio. demais. Ex-Ângela. Vai falando um oi aí, Marge, pras pessoas. Tá muito rápido, eu não Que enxergo, é tem uma gente que letra eu muito não pequena. conheço. Eu tenho que abrir a Ana Paula, a Luísa. Eu precisava pôr óculos aqui, viu? Tim Marge. Aê, Maquiores, muito obrigado. Ana A Paula, Kathleen. Paulinha, minha aluna. Vai bombar, dona Mônica, capricha. A responsabilidade, né? Viu? Bom, deixa eu ir me organizando aqui pra gente já começar. A Ângela. Nossa, eu preciso de óculos, eu não vou ficar muito perto da lente aqui. A Samuel, Juliana. nossa. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Ju. Boa noite, Rafa. Eu acho que o Rafael é meu primo, isso, eu acho. Carol. Eu tenho que ficar muito perto para conseguir enxergar aqui, acho eu.
Olha, de Vila Velha. Vila Velha, meu tio, É seu tio? Oi, tio. A tiozinho. Maiara, tô com saudade, hein, Maiara? Podemos Tô muito começar? blogueira hoje. Tá Vamos? demais, você tá nascendo com um novo perfil. Ah, minha Bom, mãe, gente, mãezinha. Desculpa, eu me empolguei. Minha mãe entrou. eu tenho que ficar muito perto para conseguir enxergar, gente. Francisco, o tio João. Nossa, gente, tem muita gente. Vai, vamos começar. Marina tá mandando beijo pra titia Marge. Então vamos começando. Cadu, vamos. Mônica, pode se apresentar um pouquinho do seu trabalho. Hoje você é a estrela dessa live. Não, somos a estrela, vai. Ah, se apresenta você primeiro, Marge. Vamos em ordem alfabética. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marge, eu sou personal trainer, tenho uma relação de amizade com a Mônica há muito tempo e a gente entramos, ela fica até gaga agora, Mônica. A gente teve essa ideia, né, de fazer essa live falando sobre autoestima e qualidade de vida. E a gente encontrou pontos em comuns, né, nos nossos dois campos de atuação. Eu na minha área de treinamento corporal e ela na parte terapêutica, né? E hoje a gente vai falar como esses dois campos tão diferentes eles se relacionam, né? E a gente vai trazer para vocês aqui um conteúdo bem extenso em relação a esse tema. Fica à vontade, Mônica. Tem que mandar um oi para Alagoas antes. Oi, a minha prima de Alagoas. Beijo. Gente, meu irmão entrou também. Desculpa a empolgação. Bom, eu sou Mônica, né? Sou psicóloga, para quem não me conhece. Me especializei em áreas bem diferentes, em transtornos alimentares e adolescência, em psicopedagogia, com especificidade em educação especial. Então, eu gosto dessa visualização mais ampla, né, de entender as coisas numa completude. E é muito interessante quando a Marge me convidou para esse trabalho, porque é muito difícil hoje em dia a gente ver qualquer transtorno relacionado à saúde mental que a autoestima não seja afetada, né? Então, ao longo, hoje a gente vai saber um pouquinho mais do que é, de fato, a autoestima. Porque a gente tem ideias, mas pouco se sabe, né? Pode introduzir, Marja, você quer? Vou introduzir. Eu defendo a bandeira da saúde integrativa. Então, eu como profissional da área da saúde, eu não trabalho só o físico. Eu acredito no meu trabalho conectando os três pilares da saúde integrativa, que é a saúde mental, saúde corporal, física, né, e a saúde espiritual. Sobre a corporal, eu falo bastante no meu perfil. Eu gosto muito dessa comunicação dinâmica dos stories, assim. E para quem me conhece, sabe que eu sempre vou além do treinamento do corpo, né? A gente sempre coloca ali uma sensibilidade a mais no trabalho. E para falar de saúde mental, eu precisava da ajuda da Mônica, que ela tem muito mais propriedade no assunto, e para esclarecer primeiro, né, o conceito de autoestima, porque no meu campo de atuação, a autoestima ela é diretamente relacionada com a autoimagem, mas essa é uma ideia um pouco distorcida do seu real sentido. Eu queria que a Mônica explicasse agora para a gente o conceito de autoestima, né, e essa diferenciação. Como que a autoimagem ela faz parte da autoestima, mas ela não significa exatamente o sentido próprio. Então, quando a gente pensou em falar de autoestima, o que eu fiz? Fui nas redes sociais para entender o que a rede social prega como autoestima. Então, vou pensando só em Instagram. Quando a gente joga a hashtag autoestima, a gente tem lá cerca de 14 milhões de postagens associadas a isso. E o que tem ali?
tratamentos estéticos, plástica, cosmético, roupa, tratamento dentário, assim, tudo muito relacionado ao exterior e pouco relacionado à saúde. Tanto que é muito difícil você pegar alguma hashtag com exercício físico, mudança de hábitos, rotina de sono. Então, pouco se relaciona com a saúde em si, né? Pensando no que a Marge falou de saúde integrativa, de um atendimento integrativo, pouco se fala disso. Então, assim, tudo que a gente acha que é autoestima, como a gente se vê, a preocupação com o que as pessoas pensam da gente, como que a gente se olha no espelho e se reconhece, como que a gente se cuida, tudo isso faz parte, mas é só uma parte, né? Ele não é o que determina. A autoestima ela é um pouquinho mais profundo que isso. Ela é como a gente se relaciona com a gente. Pensando em relacionamento, quando a gente vai se relacionar com alguém, né? O relacionamento é o quê? A gente primeiro tem afinidade, a gente admira a pessoa que a gente se relaciona, a gente conhece essa pessoa né, o máximo que a gente pode, os pontos positivos e negativos dela, a gente tenta compreendê-la, a gente tem paciência, tem respeito. E aí, quando é o nosso relacionamento conosco, muda muito de figura isso. Né? A gente não se olha com paciência, a gente não se olha com amor, a gente não se olha com respeito. Então, pensando em autoestima, simplificando, seria o nosso relacionamento com nós mesmos. Como que eu me vejo? Como que eu me conheço? Como que eu me trato? Né? Como que eu socializo? Com quem eu socializo? Né? Uma coisa até interessante que eu acho que vale para todo mundo se perguntar é o que eu ando consumindo, né? O que eu visualizo mais? Pensando em mídias, né? Qual o tipo de conteúdo que eu compro, né? Porque quando a gente aceita seguir algo, ver alguma imagem, a gente está a gente está comprando aquela ideia. Então, o que eu vejo? O que me interessa? Então, os nossos interesses também são reflexos da nossa autoestima. Então, pensando em autoestima, é sempre o relacionamento. Eu comigo mesmo, né? E isso afeta em várias áreas. No profissional, no pessoal, nos relacionamentos amorosos, né? Então, para a gente gravar bem, autoestima é relacionamento. Eu e eu mesma. Como eu me vejo, como eu me conheço. E como que geralmente as pessoas têm esse conceito, né? Elas atribuem autoestima à aparência física. Sim. Então, eu vou dar alguns exemplos assim espontâneos só para talvez algumas pessoas se identifiquem com isso, mas de repente assim, ela não se identifica com o cabelo dela, ela quer um cabelo diferente do que ela tem e ela acha que se ela tiver aquele cabelo, a autoestima dela vai subir. Não tá errado, né, Mônica? Mas a gente não pode colocar a nossa confiança apenas na nossa aparência. Nossa confiança tem que vir de dentro, né? Isso também significa que aumenta a coragem, aumenta o grau de felicidade, aumenta o grau de motivação. Então, a autoestima ela é muito diferente do que a maioria das pessoas pensam. Ela não está na aparência só, né? Ela está na força interna, na autoconfiança, principalmente. Sim, só que assim, um ponto que também é legal ressaltar. Autoconfiança é a palavra-chave, mas antes da autoconfiança tem o autoconhecimento. Se eu não conheço, eu não confio, né? Então eu tenho que conhecer. E outro ponto importante do autoconhecimento é o que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraco. Porque se eu sei que eu tenho pontos fortes, eu vou tentar trabalhar eles. Se eu tenho pontos fracos, vou trabalhá-los também da forma que é possível para mim, respeitando os limites. Porque a gente só muda o que a gente conhece, a gente só aceita o que a gente conhece, a gente só é feliz com o que a gente conhece, a gente só confia em quem a gente conhece. Então, até as nossas próprias emoções, se a gente não sabe lidar com elas, como que a gente vai confiar? Não confia.
né? Então, Mônica, quanto menos eu me conheço, menos eu acredito em mim, menos eu tenho essa força interna e mais eu vou consumir o que a mídia me oferece. Sim, É isso? porque se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, tudo que Perfeito. me impor, eu vou aceitar e vou usar aquilo como verdade absoluta. E a aceitação também, porque tem muita coisa que a gente não consegue mudar, né? Não conseguimos mudar em nós mesmos. Então, se eu não consigo mudar, ou se eu não consigo mudar nesse momento, quero mudar isso. Beleza, vamos mudar. Então, vamos mudar como? Traçando metas para essa mudança. E se é uma coisa que não dá para mudar, a gente aceita da melhor forma, porque não dá para esperar uma mudança muito grande para a gente poder ser feliz. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem também, né? Ser grato com o que tem, porque até depois tem uns pontos, umas dicas para como trabalhar essa a autoconfiança, a autoestima. Uma delas é ser grato pelo que tem também. Porque às vezes a gente fica tão escravo do que a gente quer, e a gente nunca chega no que a gente quer, porque a gente ainda nem aceitou o que a gente tem, Perfeito. né? Então, para a gente tomar agora um outro ponto importante aqui, né? Quando a gente fala principalmente dessa questão ainda da autoimagem, a questão do autocuidado. Então, e a partir de que ponto a falta de autocuidado ou o excesso de autocuidado pode sinalizar um problema? Por exemplo, tem pessoas que não saem na rua se não tiver maquiada, né? Ou que ficam come final de semana aquele monte de coisa, né? E depois vai pra academia e faz. Isso até acaba sendo um jeito de se punir por um comportamento, né? Então, é interessante também a gente acabar acolhendo as nossas falhas, porque nós somos seres humanos falham. E por que não pode acolher, né? Falhou, vamos acolher e tentar mudar o que não quer. Então, é olhar no espelho e começar. Porque assim, se eu olho no espelho procurando algo que tá ruim, é claro que só vai vir coisa ruim. Eu posso olhar no espelho e procurar algo de bom. Ou melhor, eu posso começar a olhar no espelho, porque muitas vezes a gente nem se olha no espelho, né? Às vezes a gente passa e a gente trabalha tanto, às vezes no corpo, no cabelo, na maquiagem, e não tem nem tempo de olhar e falar, nossa, né? Vamos pensar numa criança. A criança pode estar toda mal arrumadinha lá. A gente vai falar para ela que ela tá feia? Nunca. E por que a gente faz isso com a gente? Né? Não pode. A gente tem que se tratar com carinho, se tratar com respeito. Né? O equilíbrio é tudo. Né? Então, a gente tem que perceber os nossos comportamentos que melhoram a nossa imagem, o nosso autocuidado, e comportamentos que não estão ajudando. Então, é legal a gente sempre ter objetivos bem claros do que a gente quer, né? Principalmente quando se fala de autocuidado. Quais seriam esses comportamentos de quando eu deixo totalmente de lado o meu autocuidado, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, a gente tem que fazer o mínimo por nós. Mínimo não, acho que o básico, né? E quais seriam esses comportamentos, Mônica? Até de repente aqui alguém que possa ajudar alguém que está precisando a encontrar esses caminhos. A gente, pensando em equilíbrio, né? Comportamentos de autocuidado. Eu acho que você é até melhor do que eu sabe. Tem pessoas que vão para academia compulsivamente ou vivem em dieta compulsivamente. Nunca estão satisfeitas com o nunca corpo, estão, com a e aí o aparência. rosto, quer maquiagem, quer plástica, quer botox. Aí a gente para pensar, mas será que aquela necessidade ela é real? O porquê? Primeira coisa, vamos perguntar o porquê que eu quero fazer isso. Não tô falando para ninguém fazer exercício físico não, porque tem que fazer, porque tem que equilibrar. Mas por que eu tô fazendo isso? Qual é a necessidade real? Será que o excesso vai compensar o que eu fiz de errado? Porque a atividade física ela é ótima, mas também não pode ser em excesso. Dieta tem que ter equilibrada, porque o corpo precisa, mas precisa ser em excesso. Então, tudo que a gente tem que sempre pensar em equilíbrio.
né? O excesso atrapalha, como a falta também atrapalha. Tem pessoas que, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas não fazem nada, não tomam nenhuma atitude. Então, às vezes, a gente precisa de pequenas atitudes para começar a mudar o comportamento, né? Então, é sempre o primeiro passinho. Que seja de formiguinha, mas que seja o primeiro passo. E os excessos também, vamos reduzir, vamos se tratar com respeito, respeitar o limite, dizer não, às vezes, para as nossas próprias más tendências, nossas vontades que não são tão legais, E né? Então, quando. Desculpa, pode terminar. pensando no... Porque a gente pensa muito na baixa autoestima, mas existe também um excesso de... Né? Vamos pensar na autoestima, que também não é legal. Né? Porque é aquela pessoa que se sente superior às outras, que se acha dona da verdade, que não sabe lidar com o fracasso, que se sente no direito de pisar nas pessoas, né? Do mesmo jeito que a baixa autoestima, ela traz aquele sentimento de tristeza, de inadequação, de insuficiência, de autocrítica exagerada, nunca tá bom, né? Mas esse reflexo do externo é algo... tem até uma frase, agora eu não vou lembrar de quem que o externo ele é espelho do interno. Então, se não está perfeito externamente, internamente também não está. Internamente, precisa também... Para o internamente estar bom, o externamente também precisa estar bom. É uma via de mão dupla, então a gente precisa disso. Né? A gente precisa que as duas partes estejam caminhando com o mesmo objetivo, porque aí fica muito mais fácil. Entendi. E quando, assim, a pessoa se deixa completamente de lado? O autocuidado dela é quase nulo. Então, aí a gente pode pensar em algumas questões emocionais mais severas, né? A gente pode pensar em transtorno transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Então, eu diria que cada caso é um caso. Então, é interessante a gente pensar, ou procura ajuda, ou procura uma pessoa especializada nisso, porque é muito difícil a gente dizer assim amplamente, é isso, é aquilo, porque cada um tem uma história, tem uma vivência. Então, uma pessoa que se deixou totalmente de lado, ela não tá bem. Alguma coisa não tá legal, não tá funcionando bem nesse corpo e nessa mente. Então, eu sugiro que procure um atendimento, né, uma avaliação psicológica ou até clínica, porque tem deficiências de vitaminas, problemas orgânicos que atrapalham também, né, na parte emocional. Então, às vezes é interessante fazer exames clínicos, procurar um médico. Certo. E, assim, a gente ouve muito falar de baixa autoestima, né? Você falou bastante do equilíbrio, que a gente tem que ter um equilíbrio na nossa confiança, tem que ver de dentro. Tem muita gente entrando aqui agora, não pegou o início da nossa conversa. Agora, sobre a baixa autoestima, né? Eu sei que ela transmite alguns sinais, né? Ali para a Sim. família. Acho que a família é a primeira a perceber. As pessoas do convívio são as primeiras a perceber. Eu queria que você faça um pouco disso. Se pensando que a autoestima está em constante mudança, em constante, né, ela é formada, mas ela é em constante mudança. Então, nossas escolhas, elas são reflexo da nossa autoestima. E pensando que equilíbrio é a chave do sucesso, né? Equilibrar a vida, que é muito difícil, mas a gente vai tentando. Pensa que a autoestima é formada desde o nascimento. Ainda eu costumo brincar no consultório que eu falo que a autoestima da gente é dada pela nossa mãe, né? Porque ela modula inicialmente. Então, a mãe é aquela que fala assim, vai lá, você consegue. Ou não, eu Ou faço fala por o você. contrário. Ou fala o contrário. Não, sai daí que você não sabe. Né? E a gente vai falar disso de uma forma mais organizada mais pra frente. Então, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta, elas fazem isso também. Nossa, mas você tá naquele emprego chato e tal, e aí as pessoas falam, nossa, mas você só erra. Né? Qual a probabilidade dessa pessoa acertar? Vai ser muito pequena. Né? Porque já estão jogando, né? Assim,
Essa coisa de, ai, você só erra, ai. Então, esse peso que as relações que nós temos, né, o que a gente tem à nossa volta, porque às vezes a própria mãe fala assim, nossa, minha filha tem uma péssima autoestima, mas às vezes é a própria mãe que faz isso, né? Porque, vou dar um exemplo, ai, nossa, você tá gorda. Quem tá acima do peso sabe que tá acima do peso, não precisa ficar ouvindo isso o tempo inteiro, né? E aí o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai acabar cada vez se retraindo mais. Infelizmente, né? É, o que seria legal? Ah, vamos caminhar junto, vamos tentar melhorar a alimentação. Então, quando a gente percebe que alguém à nossa volta está com a autoestima baixa, a gente pode ajudar orientando, apoiando. Porque às vezes a pessoa também está acima do peso e não está se incomodando com isso. E não era um problema até alguém pontuar. Então, quando a gente percebe que alguém está com alguma questão em relação a isso, a baixa autoestima, eu acho que primeiro a gente observa, antes de dar opinião, antes de... Porque pensando que a maioria das pessoas, né, acham que a autoestima está ligada ao exterior, as pessoas vão fazer essa avaliação pensando no exterior. Então, hoje em dia, é o que a gente vê muito, as pessoas falando do corpo da outra. Falando da forma como a outra vive. E se não é um incômodo para ela, eu acho que não cabe a ninguém, né? Criticar ou tentar mudar ou dar opinião. Então, depende muito. Então, eu acho que é aquilo. Tá incomodando, né? O outro tá se sentindo incomodado, pediu sua opinião, aí você ajuda, você dá. Agora, percebo que a pessoa tá isolada. Tá muito triste. Aí ou chama para passear, ou chama para conversar e dê a oportunidade da pessoa se abrir. Exercer empatia, né? Empatia, porque a gente tem uma mania de querer tentar sentir. falar e fazer o que os outros têm que fazer, né? Ficar dando palpite, a gente não precisa fazer isso. A gente pode só ouvir, só apoiar. Exatamente. Já vai ajudar bastante. Por um pouquinho de sensibilidade, ele sempre ajuda, né? Você vê que a pessoa não tá bem, Sim. tentar entrar no universo dela sem desarmá-la, né? Sim. Atingir no ponto fraco. Legal. E agora você vai contar pra gente como que a autoestima é formada. Então, ela Conta é formada pra gente. desde que a gente nasce. Desde que é bebezinho. Quando o bebezinho, ele tá... por exemplo, por que a gente fala que andador não é legal? Porque a gente tá tirando da criança a possibilidade dela cair, dela levantar, dela ter vários recursos de lidar com o fracasso. Porque a gente vai ter fracasso a vida inteira. A gente vai ter problema a vida inteira. Não vai ser esse mar de rosas, né? A vida adulta vem os boletos, como dizem, que mostram isso pra gente o tempo inteiro. Então, a criança, ela precisa o quê? De motivação. Ela precisa de estímulo. Ela precisa que a gente fale, que nós falemos para ela que ela consegue, que tudo bem não ter a letra mais bonita da sala, que tudo bem não ler como todo mundo lê. Porque cada um tem o seu próprio limite, o seu próprio desenvolvimento. Então, generalizar isso, a gente percebe que muitas pessoas que têm a autoestima muito baixa, elas conviveram em ambientes muito críticos. E aí, quando ela cresce, ela continua reproduzindo aquela crítica. Então, nunca tá bom, tudo que ela faz tá errado. Até tem transtornos ela precisa sempre de que alguém fale para ela que ela tá certa, sim, que ela tá errada. De aprovação. Ela precisa de alguém que fale, ó, muito bem, parabéns, né? E não é assim, né? O legal é as pessoas, a gente pode ensinar para as crianças a reconhecer, olha, eu entendo que você tá triste com isso, mas e aí, o que a gente vai fazer? E a gente pode falar isso para um bebê não, mas para uma criança um pouquinho maior. Né? Aqui, vamos pensando no bebê. O bebê tá engatinhando, tá andando e caiu. Vamos lá, você consegue. Olha, parabéns. O que às vezes a gente vê, né, que as crianças elas não têm mais as necessidades, porque os adultos eles tentam suprir o tempo inteiro. Porque hoje nós temos adultos que são mais ausentes nas famílias, que trabalham mais, tal. Então, a criança nem tem tempo de pedir nada. Ah, tá aqui o que você quer.
né? Às vezes tem crianças que têm atraso na fala, por quê? Porque ela nem precisa pedir água, que a água tá ali. Eu queria complementar isso que você está falando com uma explicação fisiológica, né, orgânica. E do 0 aos 7 anos, a criança armazena, ela capta, ela apenas capta todas as informações que a gente oferece para ela. E que isso ela vai levar para o resto da vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente oferta para essa criança, né, para a educação, para o comportamento, para o desenvolvimento dela, tanto o desenvolvimento motor, comportamental, cognitivo. Então é uma fase que a gente deve prestar muita atenção com o que essa criança presencia, estimulá-la em tudo que puder, em exercício, em atividades. Além de você conseguir trabalhar para um adulto muito mais inteligente, né, um adulto com mais habilidades, a gente também consegue programar a personalidade dele também, né? Começa a trabalhar, na verdade, já a formação da personalidade. Sim, e uma coisa que muitos esquecem é o exemplo, né? A criança aprende pelo exemplo. O que ela tá vendo, ela tá absorvendo, né? Como você falou, eles estão absorvendo, são uma esponjinha, Só pega captam. tudo. É o que a gente chama de primeira infância. Aí a gente fala, a gente grita com a criança e não quer que a criança grite. A gente brinca, a gente fica no celular o dia inteiro e não quer que a criança queira o celular. Ou trata ela que nem um bichinho, não solta ela, não deixa ela se machucar, não deixa ela cair, sentir brincar dor. na lama, né? Exatamente. E a criança precisa de tudo isso para desenvolver, né? E para desenvolver a parte emocional também. Porque quantas vezes até a gente aprender a andar, a gente caiu? Muitas, e a gente não desistiu de aprender a andar. Então, isso é essencial na vida, né? A gente vai ter problema, vai ter interferência, vai ter um monte de conflitos internos, externos, e a gente aprende a lidar com isso desde muito cedo. Então, se a gente acredita que a gente consegue, ou pelo menos tenta. Agora, se já é tirado isso desde cedo, qual é a chance desse adulto falar, não, eu vou passar por isso, né? Eu vou conseguir... Ou até reconhecer que, não, eu tenho... uma coisa que é engraçada, que isso eu vejo muito com os adultos no consultório, é que as pessoas não sabem nem lidar com o próprio elogio, né? De serem reconhecidas. Olha, você é muito bonita. Imagina! Sou nariguda. Ah, não. Meu cabelo é feio. Meu cabelo tá sujo. Não, aí você fala, sua blusa é bonita. Não, é velha. Não, mas eu paguei R$10. Paguei R$10 no Brás. Aí, além de tudo, você não aceita e você se deprecia. Né? E não pode, a gente tem que reconhecer o nosso valor. Aí, então, isso tudo é reflexo do que essa pessoa teve na infância dela. Sim, e então, ao longo agora da acho vida. que ficou claro aqui para muitas pessoas já os perfis, né? Aqueles perfis que foram muito encorajados e os perfis que foram muito protegidos. Então, quem é mais protegido... O desequilíbrio para alta autoestima, ela é aquela criança que nunca ouve não, que faz o que quer, né? A gente fala que é criança reizinho, e que ela é elogiada e ela não é reconhecida. Não reconhece a vitória da criança, ela é elogiada, um elogio solto, né? Um elogio que vem de... Ai, você é linda, maravilhosa. Isso é legal de falar para a criança. Mas também tem outras capacidades que são legais. Olha, muito bem, eu fiquei muito feliz que você conseguiu fazer isso. Olha que legal que você está comendo a frutinha. Olha que legal que você gosta disso. Então tem muita coisinha que a gente, muito detalhezinho, que dá, né, pra gente melhorar muito a autoestima dessa criança. E quando ela crescer adulta, vai crescer maravilhosa. Pelo menos a autoestima não vai ter problema. Vai ter sucesso. Vai ter sucesso, uma pessoa bem-sucedida. E, Mônica, a autoestima ela é influenciada ao longo da vida? Então, eu posso crescer com a autoestima baixa, eu consigo melhorar, mas depois ela cai de novo. E, enfim, como que é essa flutuação? Essa flutuação, ela existe? Sim. Ou eu consigo melhorar e fico naquele mesmo nível?
Pensando que nós passamos por várias coisas ao longo da nossa vida e pensando que a nossa a gente tem controle da nossa vida até um ponto, porque as intercorrências, né? Por exemplo, pandemia agora. A gente não sabia que ia ter uma pandemia se a gente pensasse nisso há 2 anos atrás. Então isso afeta, né? Mas a autoestima, ela não é linear. Ela está em constante mudança e isso é legal até, porque a gente pode aprender com as nossas falhas, aprender com os eventos externos. Só que depois, né? A primeira pergunta, se pode melhorar depois? Pode, né? A gente trabalha muito isso na psicoterapia. Né? Vou puxar a sardinha para mim. No consultório a gente consegue melhorar isso, com certeza. Olha, eu acho que é o primeiro lugar a se pensar em mudar. Você Sim. tem que começar a mudança de dentro para fora. As pessoas me procuram porque elas colocam a autoconfiança delas no corpo. Elas acham que se elas tiverem uma bunda maior, elas vão ser mais felizes. De fato, vão ser mais felizes, mas não é só isso. Ela precisa entender por que ela precisa daquilo para se sentir melhor, né? E que às vezes está numa crença que está lá atrás, que está escondida, que acha porque a mulher que tem a bunda maior é mais atraente. Bonita, vai chamar mais atenção, vai dar mais evidência. Só que então, aí ela assim, tá ferrada, né? Porque se ela se interessa por alguém que acha o seio mais bonito, como que vai resolver essa conta? Não vai então, bater. Antes dessa pessoa vir para mim, para essa questão do autocuidado, eu vou mandar ela para você. Pode mandar. Tá bom? Aí você primeiro trabalha isso aí, né? E legal, aí, Mônica. Só complementando, no consultório a gente consegue, né, deixar isso um pouco mais linear. Porém, manter é um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa, às vezes, ela tende a voltar para os velhos hábitos. Por isso que também não adianta a gente só deixar a autoestima ok e não mudar alguns hábitos. Vai ter que mudar, vai ter que equilibrar muita coisa para poder dar certo, né? Então, a gente tem que sempre pensar no integral mesmo, né? Não adianta ela mudar só a parte psicológica, a parte emocional, e os comportamentos continuarem ainda ruins, ou estar no ambiente ruim. Então, às vezes, a mudança ela tem que ser muito mais ampla do que normalmente as pessoas acham que é. Até porque não se fixa, né? Ela pode mudar ali por um período de tempo, depois ela precisa de algo para fixar. Ela precisa exercitar a mudança. Sim. Isso mesmo. Beleza. Mais alguma coisa aqui nesse peixinho? Não. Então agora a gente vai falar de uma coisa aqui muito séria. As mídias sociais. Elas são uma arma muito, muito forte nessa questão de autoestima. Tanto assim, para ofertar, né, para oferecer coisas para ajudar as pessoas a se sentirem melhores, mais bonitas, mais autoconfiantes, mas sempre focando nessa questão do externo, né? Porém, também tem um lado negativo disso, porque é tanto volume de informação que eu já presenciei pessoas que não têm referência de si, mas elas precisam preencher o lábio porque agora está todo mundo preenchendo o lábio. Ela precisa fazer Botox porque ela não consegue admitir que ela pode ter uma linha de expressão no rosto. Ela precisa estar com o cabelo impecável. Então, assim, é uma ferramenta que a gente sabe que ela é muito explorada pelo consumismo, né? Mas ela também é muito perigosa, né? Porque ela vai levando as pessoas para beira de um precipício. Você vai querendo, nunca tá satisfeito. E também, pertencente a esse tema, a gente começa a gerar alguns transtornos, né? Transtorno de imagem, transtorno da própria referência, começa a ter conflitos sociais, você não consegue mais conviver com ninguém, você começa a se isolar não sei se é exatamente essa palavra, num perfil que é uma ilusão, né? Como a gente vê aí uma artista, não posso citar o nome dela, mas que é uma pessoa que nunca está satisfeita, super jovem, já fez milhares de cirurgias, ela treina muito, né? Ela tem um corpo
surreal, e parece que nunca está satisfeita, sempre buscando mais, tanto que agora ela acabou de fazer um procedimento que está irreconhecível. Se me falassem que era ela, eu não conseguiria identificá-la. Então, é isso, o poder das mídias sociais para influenciar a autoestima para baixo e para cima. Ultimamente eu acho que está sendo muito mais para baixo, né? Por quê? As mídias sociais, ela tem um poder informativo, né? Mas muito rápido também. Só que as pessoas, elas consumem conteúdos de pessoas que elas acham que vivem perfeitamente. Então, elas têm aquela ilusão de que aquela vida é perfeita e elas tentam se aproximar o mais, né? O mais próximo possível. Então, seja copiando o cabelo, copiando a roupa, procedimentos estéticos, e isso acaba se tornando muito perigoso. Porque cada corpo é de um jeito, né, pensando que cada um é de um jeito, o que pode funcionar para um, né, não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Não, isso eu não acho, eu tenho certeza. Que a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome. Né? Porque até que ponto aquilo que está sendo colocado ali é real. E até para o controle dos filhos também, né? Sim. Eu acho que é importante ficar atento ao que os filhos estão querendo o tempo inteiro. Eu vejo meninas super novas já fazendo coisas, né? Ainda não passaram nem por aquela experiência de saber quem é ainda, do autoconhecimento, mas tem sempre uma referência, né? Ali do outro. Né? E quando a gente abre, né, qualquer rede social, nós somos bombardeados com coisas. Né? O TikTok não sei nem se pode falar TikTok, mas o TikTok você vai passando o dedinho para cima, então você tem acesso ali a vários vídeos de uma vez só. E aí o que a gente percebe? Tanto WhatsApp, Instagram, todas, vamos generalizar. Eles trazem um conceito de rapidez que as pessoas querem levar ao longo da vida, só que o ser humano tem a limitação. Não dá pra gente colocar a voz, né, na conversa ao vivo na velocidade 2 que dá no WhatsApp. Eu acho engraçado as expressões, é todo mundo muito lindo. Sim. Muito maquiado, né? Assim, e tipo aquelas assim, dancinhas, tudo muito perfeito. Eu consegui sobreviver à pandemia sem baixar o TikTok. Eu não faço muita questão. Eu acho engraçado, na verdade. Eu acho engraçado, mas eu me preocuparia se, assim, eu visse alguns dos meus sobrinhos, por exemplo, ou um filho meu, viciado nisso, né? Buscando o tempo inteiro as referências que são mostradas ali, né? Que é uma vaidade constante, né? É uma coisa meio vazia, assim, na minha opinião. Sim. Eu vou dar um exemplo na minha rede social. Quando eu coloco algum conteúdo sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre depressão, eu fui fazer essa análise. Não tem tantas curtidas como o dia que eu vou fazer minha unha que eu posto lá. Né? O dia que eu posto lá unhas feitas e tal, as pessoas elas interagem muito mais do que com conteúdo que teoricamente seria mais interessante. Eu sei bem como é isso. Coloca a foto das montanhas, vem 10 curtidas, um comentário, e você põe uma foto assim de treinando, ou de alguma figura de corpo, assim, chove comentário, chove curtida. Infelizmente é uma cultura, né? Acho que até a cultura nossa do Brasil é um culto ao corpo mesmo. Acho Sim. que... Inclusive, eu não tinha colocado esse tema aqui na nossa conversa, que é falar sobre essa questão cultural mesmo, né? Sim. O Brasil, ele é um país de uma influência muito contextualizada no corpo. Não, eu acho que o Brasil ele é muito influenciado, né? Porque a gente sempre pensa que o do outro é melhor que o nosso. A gente sempre quer coisas de fora. Então, parece que é muito mais interessante o que vem de fora. Poderia até falar das vacinas, mas não vou falar, porque vai que alguém não gosta de mim. Vamos focar. Mas, agora... pensando
às vezes a gente compra uma imagem de perfeição que nem faz parte da nossa cultura. Né? O que que o Brasil é? O Brasil é uma mistura. O que que o biotipo do corpo brasileiro é? É muito diferente. Eu vejo que tem mulheres que buscam a magreza, mas a mulher brasileira, ela não é magra, né? Ela Não ela, tem essa característica. ela tem as curvas, tem mais volume, né? Em algumas partes e tal. Então a gente acaba procurando coisas que não tem nem que não fazem parte de nós. Então a gente precisa conhecer também um pouquinho, né? Um pouco mais de nós mesmos, como que funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo. Tem muita coisa que eu vejo que a gente precisa analisar antes de comprar. Então, Sabe, pode falar. pode terminar. Não, pode falar. Você sabe que o que me levou a tomar essa iniciativa, né, até essa ideia de fazer essa live, enfim, foi uma postagem da Dani Calabresa. Essa eu posso falar o nome. Uma humorista. E ela postou uma foto dela de biquíni ou de maiô, enfim, e aí na foto aparece uma celulite na bunda dela e ela fala assim, tem uma legenda da foto muito legal, não me lembro as palavras específicas, mas ela fala assim, eu não vou me sentir linda só porque eu tenho celulite. E eu achei fantástico, porque eu trabalho com mulheres lindas, mas que se depreciam muito por conta de detalhes, e isso me preocupou muito. Então, o intuito desse trabalho aqui era para a gente bater mais nessa tecla, que a nossa confiança ela não pode estar no que se vê. É nas atitudes, é no que se faz, é quem é você, né? É como eu conheço essas pessoas internamente, não o corpo delas, ou a aparência delas. Então, eu achei fantástica essa publicação da Dani Calabresa. E Porque também, né? pensa, quem vai ter coragem? Se você tá falando que você se acha linda, que você é maravilhosa, quem que vai falar alguma coisa contra? Pode até falar, mas você não é obrigado a acreditar. Né? Porque você não precisa. Quando você tá feliz com quem você é, com o que você tem, você não precisa ouvir a crítica do outro. Você não precisa aceitar a crítica do outro. Né? Você não precisa Exatamente. comprar a ideia do outro. Essa é a força interna. Essa é a verdadeira autoestima, né? Por que eu vou me deixar abater pela crítica do outro? Inclusive, isso também leva à depreciação do próprio corpo, né? Acho que você vai falar um pouquinho disso, que é sobre a gente aceitar como a gente é e não depreciar. Sim, eu vou puxar para os pilares da autoestima. Que o primeiro pilar da autoestima é a autoaceitação. Quem que eu sou? O que eu posso e o que eu não posso mudar? O que faz parte de mim? O que não faz parte de mim? Pensando no exemplo do espelho, se eu olho só para essa celulite que vai aparecer, eu vou pensar só nela. E eu me resumo só nessa celulite? Não, porque eu tenho tanta coisa legal em mim, internamente e externamente, é nisso que eu tenho que me apegar. Porque o perfeito é chato. O perfeito, ele acaba se tornando uma coisa chata. Perfeito, né? Não existe. Não existe. Perfeito não existe. Né? Eu não nem posso fazer o comentário aqui, porque às vezes a gente idealiza aquela coisa tão perfeita e as coisas que as pessoas normais fazem, o perfeito não pode fazer. Não pode ir no banheiro, não pode ter chulé, não pode roncar, né? Porque Mas no fundo todo mundo é igual e todo mundo... né? Todo mundo vai no banheiro, faz cocô fedido e tá tudo certo. Né? Não existe perfeição. Mas a gente pode se sentir ótimo, maravilhoso e perfeito pra gente mesmo. Né? Basta aceitar quem é. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. E outro ponto também, que é um pilar da autoestima, é a autoconfiança, né? A autoconfiança, eu acredito, tem muita, vamos pensar que tem a ver com o que se acredita, né? Com as nossas crenças, com os nossos hábitos, o que eu consigo, se eu consigo fazer aquilo, se eu não consigo,
com as nossas estratégias, planejamentos. Então, às vezes a gente tem uma crença tão limitante que a gente só tá bonita se a raiz do cabelo estiver feitinha ou se a unha estiver em ordem. E não é, né? A beleza ela tá muito mais ligada a quem vê do que a quem se acha bonito. Então, não tem nada mais bonito do que uma pessoa que ela tá vestida dela mesma. Porque ela vai estar bonita descabelada, vai estar bonita com o cabelo penteado, vai estar bonita de qualquer jeito, porque ela é bonita. Porque a Você beleza falou dela uma vai coisa legal, irradiar. essa questão da pele, né? Eu achei uma frase muito legal aqui na pesquisa, que é quando a pessoa se sente confortável na própria pele. Sim. Eu achei muito legal Porque é esse quando a termo. gente consome o conteúdo do outro, quando a gente pensa no outro, né, e adota o outro como perfeito, como ideal, a gente quer vestir aquela pele. Uhum. E às vezes não serve pra gente. Na maioria das vezes não serve. Porque aquilo lá é algo idealizado, não é real. Porque a gente criou essa ideia na cabeça, a gente está acreditando que é aquilo, que aquela pessoa é daquele jeito, então ela precisa se vestir de si e se sentir confortável nisso. Não tem, é como você falou, não tem nada mais confortável do que isso. Porque eu não preciso agradar ninguém, tá tudo certo, eu tô feliz, tá ótimo. Posso ir pro próximo pilar? Próximo pilar Nosso é tempo aqui. A gente vai ter que dar uma corridinha, que aí eles vão encerrar a live. Enquanto isso, eu abri os comentários, vocês podem começar já a mandar fazer perguntas, tá? perguntas, tá? E Então, eu vou organizando enquanto a Mônica termina aqui o só conteúdo. faltam dois. Um que é a competência social, que é como eu me socializo com as pessoas, como que eu converso com as pessoas, como que eu interajo. Tem muita gente que vai para evento social, para festa, tá em família e fica lá no celular o tempo inteiro, não se socializa, né? Não, e isso na pandemia foi uma coisa que agravou mais, porque as pessoas elas estão cada vez mais isoladas, então elas não conseguem, né, conversar, então elas acham sempre que o outro está criticando, está julgando, e isso é muito ruim, né? Pensar nessa crítica constante que o outro faz e que às vezes o outro só está pensando na vida dele mesmo. E a última é a rede social, né? É com quem eu socializo. Tem até aquela diga com quem andas que eu direis quem você é, porque a gente se afina, né, a algumas coisas. Então, às vezes, as pessoas que estão à nossa volta, elas podem nos ajudar muito, mas elas também podem atrapalhar bastante. Tanto pessoas como ambientes. Então, é importante a gente avaliar como a gente socializa, mas também com quem a gente socializa. Se realmente aquela pessoa vai agregar algo ou ela só vai atrapalhar. E bom, então, os 4 pilares só para gravar: autoaceitação, autoconfiança, competência social e a rede social. Rede social não é as redes sociais, é O o convívio social, o meio social, com quem eu socializo. seria a família, os amigos, o ambiente de trabalho, Escola, a o fluxo, né? faculdade, a academia. Vamos na A academia. academia também, viu? Vale a academia. Exatamente. Você é amigo dos bombados, você é amigo dos... Nossa, até me fugiu aqui a palavra, Mônica. Estou Eu nervosa. não sei, eu nem vou pra academia. Bom, é Deveria. isso. Conteúdo bem extenso, né? Eu deixei aqui os comentários abertos para vocês mandarem perguntas. Vamos A arrancar gente só tudo tá da Mônica recebendo hoje. elogio, viu? Eu tô vendo. Tá falando que E tá ótimo, tá sala perfeito. cheíssima. 48 pessoas aqui no momento. E voltando a essa questão do autocuidado, que é a parte que me compete, né? Como cuidamos da nossa saúde. Eu queria deixar 5 dicas aqui para quem quer começar, né? Virar a página e começar a se olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de amor. Primeiro que a gente tem que escutar o nosso corpo. O nosso corpo ele fala com a gente constantemente, ele dá sinais de muita disposição ou de muitas necessidades. Então, fiquem muito atentos a esses sinais, né? Segundo,
o alimento, né? A forma de se alimentar. A comida, a gente tem que olhar para ela e pensar que ela vai nutrir o nosso corpo. Então a comida ela não pode ser uma punição. Eu não posso me restringir ao ato de comer porque eu tenho medo, e eu também não posso perder o freio na comida porque eu mereço muito ela. Então prestem muita atenção da forma como vocês nutrem o corpo de vocês. O movimento. O movimento, ele é o remédio para todos os males. Que seja qualquer pilar da saúde integrativa, o movimento ele cura. O movimento ele é um remédio universal, minha bandeira. Quarta dica, mantenha-se conectado com a natureza. Toma sol, respira um ar fresco, põe o pé na terra, se dê esse presente, né? O máximo possível, porque faz parte da nossa natureza interagir com a própria natureza. E essa também é uma forma da gente encontrar equilíbrio. E eu percebo que as pessoas se distanciam muito dessas questões e elas acabam adoecendo. E o sono? O sono, ele é reparador e necessário. Né? Se o sono não tivesse função na nossa vida, se não fosse necessário dormir, a gente não dormiria. Mas a gente passa 1/3 da nossa vida descansando para se regenerar, para se recompor, para a gente conseguir viver. Então, se eu deixo essas dicas de autocuidado para vocês hoje, essas 5 dicas, é com a finalidade de que comecem a transformar a autoestima de vocês pela própria saúde. Né? O nosso amor próprio, ele é muito melhor quando a gente está saudável. Né? A nossa autoconfiança vem da nossa qualidade de vida, da nossa produtividade, das nossas relações. A gente tem que estar bem com o todo. Né? Nessa parte comportamental, né? A Mônica também tem aí algumas recomendações. Eu também tenho as minhas. Eu também tenho as minhas dicas. Olha, gente, obrigado. Só vou falar uns nomes aqui. O André, a Márcia, o Márcio, a Mônica. Muito obrigada. Bom, então vamos lá, as dicas de como melhorar a autoestima e como mantê-la, né? Que eu acho que isso é importante. Não se culpar, né? O que passou já passou, não adianta mais, né? Só tentar não errar de novo. Não se comparar, cada um é um. Então não adianta eu medir a minha vida com a régua dos outros. Então cada um tem a sua própria régua. Não generalize as suas vivências. Cada um tem sua vivência, sente de um jeito. Então não adianta achar, todo mundo reagiria dessa forma. Não dá, né? Cada um reage do seu próprio jeito. Confie em si mesmo, né? Porque a gente tem aquela coisinha dentro da gente que chama consciência, ela normalmente está certa. Seja compreensivo com suas falhas, seja sincero e realista. Não adianta eu falar que amanhã eu vou levantar às 5 horas da manhã para fazer caminhada, que é mentira, eu não vou. Mesmo com a Marge falando que vai comigo, é mentira, eu não irei, Marge. Então, seja realista. Não, 5 da manhã eu tô dormindo. Exercite a gratidão, né? A gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Né? A gratidão, ela ajuda a gente a tomar consciência do que nós temos e aí sim perceber o que a gente pode alcançar e como a gente pode alcançar. Respeita os limites, né? Tanto os limites físicos quanto emocionais. Né? A gente às vezes precisa dar um não, precisa dar alguns bastas na nossa vida e às vezes a gente consegue oferecer muito mais e não oferece. E comemore, celebre as suas vitórias. E não tem vitória grande ou vitória pequena. Vitória é vitória, né? Então, se eu conseguir hoje fazer uma coisa que eu nunca consegui, vamos comemorar. E a mais importante, viva o presente. Seja feliz com o que se tem hoje, com quem você é hoje. Se relacione muito bem com você mesmo. Né? Se eu não me trato bem, se eu não me amo, não vai ser ninguém lá fora que vai mudar isso, né? Então a primeira coisa vamos lá, a nossa relação
conosco tem que ser saudável e equilibrada. Certo? Rafa, beijo. Te amo, tô morrendo de saudade. É meu primo que pediu pra eu mandar um beijo pra ele, gente. Pode falar. Não, é que a Laís colocou aqui que ela anotou as dicas. É bom ela anotar e exercer também, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta. Sim. É boa essa, hein? Boa. Quando as modificações corporais ajudam a aumentar a autoestima e quando elas fazem... Peraí, deixa eu começar de novo aqui. Quando as modificações corporais ajudam a aumentar a autoestima, elas realmente mudam a autoestima, e quando elas fazem perder a referência de si. Acho que é para entender o ponto de risco aí das duas decisões. O excesso, né? O excesso e quando ela é pontual e quando ela faz perder a referência de si. Eu pensaria na gente questionar a motivação. Por que eu estou fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu acho que realmente é bonito, realmente eu vou me sentir confortável assim? Ou eu tô fazendo isso porque eu acho que vai ficar bonito, as pessoas vão gostarem, as pessoas vão me aceitar, vão me julgar mais linda, maravilhoso, mais linda, maravilhoso. Eu acho que se o limite tá, eu faço pra mim ou eu faço pelos outros? Né? Porque também, vamos lá. De repente, vou malhar, vou pôr botox, tudo bem, não é? Cada um é cada um. A única questão é o porquê que eu tô fazendo isso. Realmente eu vou me sentir mais confortável? É pra mim? Porque tem pessoas que pôr o botox, colocar o silicone, tirar a barriga, fazer uma abdominoplastia, vai fazer diferença. E tudo bem, né? A gente não tem que... ela tá perdendo a referência dela. Não. Ela quer se sentir mais feliz. E isso faz parte do autocuidado. Ela tá se cuidando, ela tá preservando, né, o corpo dela. E tudo bem. Eu tenho um relato sobre esse tema aí, hein? Bom, eu fiz um procedimento único, e eu confesso que foi pontual e modificou totalmente a minha vida, a minha autoestima. Mas, na tomada de decisão desse procedimento, o que eu mais ouvia das pessoas, assim, imagina, você não precisa disso. Você tem que aceitar o corpo que você tem. Né? Então, assim, nunca eu vou conseguir fazer o outro entender a minha dor. Mas eu tomei uma decisão que foi pontual. Né? A minha necessidade, exatamente. É o que você queria. E é o que ia fazer diferença para você. Só que as pessoas, elas não entendem, porque elas pensam só nas necessidades delas. Ou de poupar, né? De poupar você. Mas vai que dá errado. Ou às vezes é só para criticar mesmo. Não é nem para poupar. Então, isso foi uma questão, acho que vai bem de encontro a essa pergunta, né? Quando a modificação ela foi muito pontual na vida de uma pessoa, ela realmente ajudou, né? E quando ela se torna excessiva e faz a pessoa perder a referência de si. Então, assim, a pessoa faz um procedimento, na sequência ela quer fazer outro, quer fazer outro, quer fazer outro, quer fazer outro, e quando você vê a pessoa, ela já não sabe mais nem onde ela quer chegar. Né? O corpo dela não vai suportando. A mesma coisa que acontece na academia. O que eu mais vejo, o que eu mais vi ao longo da minha carreira é pessoas que estão sempre insatisfeitas, sabe? Elas vivem lá dentro, elas tornam a vida dela totalmente desprazerosa, o prazer dela fica fixado no corpo, né? E quando ela fica uma semana afastada ou ela come uma refeição fora do programado, ela se pune, né? Ela começa a se depreciar o próprio corpo, ela acha que é uma bala que vai fazer ela engordar, ela acha que é um dia que não treina que vai fazer o corpo ficar fora de padrão. Então, assim, isso já são sinais muito importantes para mim. Quando eu consigo perceber isso nas pessoas, eu sempre tento pôr um freio. Às vezes não agrada, né? Porque eu vou contra o que a maior parte das outras pessoas, né,
influenciam, mas eu tento pôr um freio, porque isso para mim já mostra uma questão interna dela. Ela não se satisfaz com nada, ela não não enxerga limites, né? Não enxerga necessidades reais. Sim. Né? Até a Ana colocou aqui, a Ana Salles, que é isso, o importante é a gente se sentir bem, né? A gente estar feliz. Não interessa se, ai, né? Mas é isso. Eu percebo que a autoestima das pessoas incomodam as outras também. Porque, ai, ou às vezes elas depreciam o outro para elas se sentirem melhor. Eu já tive relato de, não, mas quando eu tô mal, quando eu acho que eu tô feia, eu olho pra outra pessoa que tá feia e fico feliz. Fico me valorizando. Eu falei, então, mas a outra pessoa que tem autoestima, não é você não, porque você precisa depreciar alguém pra você se sentir bem. Esse Né? é o excesso de autoestima, né? É um comportamento de risco da pessoa que tem o superego. Sim. Então, o equilíbrio, né? A gente precisa... Quando se fala de autoestima, o equilíbrio é tudo, né? Quando a gente fala de saúde também, não existe um ponto tem que estar mais que o outro. Porque o que adianta a gente ter um veículo maravilhoso e um péssimo motorista? Não adianta. Então a gente precisa ter um motorista bom e um veículo maravilhoso também. Então aí tem que estar em conjunto. Aí a gente consegue ir onde a gente quer. Exatamente, conduzir a própria vida, né? A própria felicidade. Sim. Mônica, autoestima em equilíbrio. Pontos positivos, pontos de reconhecimento. Pensando numa autoestima equilibrada, o que a gente tem? É aquela pessoa que ela não busca agradar a todos, né? Ela não busca aprovação e agradar as pessoas. Ela consegue expressar as opiniões dela, as necessidades. Ela aceita e sabe lidar com as limitações. Ela impõe respeito aos limites. Ela não tem medo de conflito e não tem medo de fracasso, porque entende que o fracasso faz parte do processo, né? A gente não vai ter sucesso sempre, mas a gente pode ter sucesso na maioria das coisas. Aceita as críticas e é bem legal, ela não se sente inferior, né? Mas isso aqui vai ser todo dia? Não vai. Tem dia que a gente não vai se sentir bem e tudo bem. A gente acolhe o dia que não tá bem, fala, vamos lá, amanhã vai ser outro dia, vai dar tudo certo, né? Ser persistente, perseverante consigo mesmo, né? A gente não critica o que não tá legal. A gente tem que acolher e exercitar a gentileza, o amor, né? O amor próprio. Principalmente. E é engraçado que a autoestima em equilíbrio, ela também transborda. Essas pessoas, elas são mais empáticas com as outras, elas têm esse espírito de ajudar, elas produzem mais, elas são pessoas visivelmente mais felizes. Elas não reclamam, elas têm boas relações pessoais, que seja no convívio familiar, no social, nos amigos. Elas se cuidam naturalmente, sem excessos. E pessoas felizes não ficam doentes ou se recuperam com mais facilidade de algum problema de saúde, porque elas têm uma energia positiva a favor delas. Isso afeta a saúde como um todo, né, Mônica? Uhum. Pensando em confiança, né? Quando a gente tem certeza que vai dar tudo certo, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Porque a gente vai começar a falar dessa questão energética também, um tema para a próxima live. Então, a gente precisa pensar com positividade para as coisas, né? Olhar de uma forma positiva, de uma forma amorosa, de uma forma gentil. Né? Eu vejo que às vezes a gente consegue ser tão gentil com as outras pessoas, mas a gente acaba se maltratando demais. Então, equilíbrio, gentileza, confiar, compreender, amar, tudo isso é importante. É comidinha para a autoestima. Uhum. Então, vamos agradecer
Gente, estou super feliz, super orgulhosa. Eu nunca tive 50 pessoas ao vivo aqui. Mônica, muito obrigada por ter topado esse projeto. Espero que a gente possa fazer com outros temas. Queria agradecer também a presença de todos aqui, minhas alunas, minha família, seus pacientes, seus amigos, todo mundo. E Minha família. Ficar à disposição, sua família, ficar à disposição. E é isso, da minha parte, muito obrigada. Espero que a gente consiga pensar em novos temas para desenvolver juntas aqui. Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram, né? Aos amigos, aos primos. Não deu para falar para todo mundo, me perdoem, porque vai subindo muito rápido. Mas obrigada. Eu tenho que fazer live de óculos, porque é difícil aqui. Eu tô conseguindo enxergar até que bem, mas é que passa tão rápido que aí eu fico gravando quem eu tenho que mandar oi e eu acabo não mandando. Mas obrigada. Qualquer dúvida, tamo aí. Pode mandar mensagem para mim, para Marge. Mas nesse momento, vamos fechar pensando assim, vamos nos tratar com mais amor. Né? A gente precisa, né, disso. E obrigada. E obrigada pelo convite, Marge. Gente, minha primeira live, nunca tinha feito isso na vida. E foi muito legal. É uma honra a sua presença na minha humilde residência. A Edneia me mandou um beijo aqui, obrigado. Devo muito a você, viu? Há muito as suas carnes moídas. E cá, beijo também, Elisângela, Tininha, todo mundo. Ana Paula, que é aluna da Marge, é sua aluna, Ana Paula? Minha aluninha, ela é. Ó, interagiu. Beijo, Paula, obrigado. Obrigado, Mônica, Robson, tia, que eu sei que a minha tia tá me assistindo, a tia Socorro. A Ana. Muito obrigada. Muito bem, senhorita. Um beijo para você. Beijo. E até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, tchau, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.